eu estou fazendo um raio-x em PA, em que o meu tórax está de frente para o filme e o aparelho vem aqui por trás, o meu coração ele fica mais próximo ao filme. Então, você vai ter uma área cardíaca menor, que seria o normal que a gente considera. Se eu faço um raio-x em AP, certo? Onde a criança está com o filme, a placa que vai ser impressa está nas costas e a imagem vem para frente, você, como o seu coração ele está mais para frente, mais próximo ao externo do que ali os corpos vertebrais, acaba que a imagem ela tem essa abertura, né? Esse filme, e ele é impresso no filme um tamanho maior. Impresso não, né? Tem imagem digital hoje em dia, né? Então você vai ter uma alteração, tá? Então, o anteroposterior nas crianças, porque muitas vezes a gente faz deitado, tem alguém segurando, ou pacientes acamados, pacientes graves que não conseguem se locomover, certo? Paciente na emergência também vai ter um paciente grave, muitas vezes vai estar ali no seu leito monitorizado, não vai poder sair, tá? A póstera anterior é a preferencial e você tem perfis, tá? O perfil, vou falar já para vocês, ele é meio controverso, tem uma parte que eu falo bastante do perfil, tanto para avaliação pulmonar quanto para avaliação cardiológica, mas eu acho que se você não tem avaliação do cardio, se você não tem muita experiência, essa é a opinião pessoal minha, ok? Não custa pedir um perfil, acho que vai te agregar muito mais, tá? Certo? Então, o que a gente tem que fazer para avaliar uma técnica? Isso aqui é um resuminho só da aula passada de interpretação da radiografia de tórax, focando mais na parte cardíaca, tá? O que acontece? Se o meu paciente não tem uma inspiração adequada durante a hora que eu vou bater o raio-x, eu vou ver o quê? Vou ver um pulmão com uma baixa entrada de ar, vai ficar um pulmão mais colabado, o diafragma o coração vai ficar meio deitado no diafragma, o coração vai ficar mais gordinho, então ele não vai ter uma confiabilidade para eu poder avaliar. Então, qual que é o ideal? É que seja feito na inspiração, e aí eu vejo isso no filme como deve estar entre o 8º e 10º arco costal posterior e 5º a 6º anterior. Então, vamos lá. Olha meu mouse aqui, tá? Vocês estão vendo meu mouse? Então, aqui, ó, eu tô olhando aqui, vamos olhar o posterior primeiro, tá? Então, aqui, ó, o primeiro arco costal aqui, ó, de trás. Aqui, deixa eu ver aqui, aqui, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º, 10º. Tá até bastante, né? Tá ali bem certinho no 10º, ok? Se eu for pegar o anterior, então de 5 a 6 arcos anteriores. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É quase 8, né? Tá até meio hiperinsuflado, tá? Então, uma inspiração foi bem boa. Vocês viram pelo mouse? Deu para entender, tá? Então, a gente tem que saber contar, aprender a contar. Eu acho posterior mais fácil, porque ela é retinha aqui, ó. Você não precisa ficar atravessando a imagem, mas fica a critério de vocês, tá bom? Lembrar que o que a gente fala de rádio lucente ou rádio transparente é ar, densidade de ar, né? Então, é preto. Quando a gente fala de rádio opaco, geralmente são os ossos, que são brancos, e você pode ter ali os intermediários, que vão ser de aspectos de cinza, que vai ser músculo, gordura, tudo isso vai interferir. Não vou entrar tanto nesse mérito, porque a gente já tem uma aula bem grandona sobre isso. Hoje nós vamos focar na parte cardíaca, tá? Então, gente, quando eu tenho um raio-x de tórax em expiração, ou seja, tem pouco ar dentro do meu tórax, dos meus pulmões, eu vou ter um baixo volume torácico, meu coração vai ficar mais horizontalizado, então eu posso ter uma impressão de aumento de área cardíaca que não é verdadeira. Eu vou ter os meus vasos mais aglomerados, então eu posso achar que meu hilo às vezes está meio congesto, vou mostrar para vocês. E às vezes ele não tá certo? Pode dar uma aparência de que tem alguma opacidade na base que não tem. Você vai ficar na dúvida se tem sinais de insuficiência cardíaca ou se não tem. Então, a técnica é extremamente importante. Olha a diferença desse raio-x, é do mesmo paciente, de um paciente que teve uma imagem em inspiração, e aqui o mesmo paciente na expiração. Olha a diferença, né? Então, você vê muito menos os campos pulmonares. Aqui o diafragma está alto, você não consegue delimitar a parte direita do coração certinho. Então, a qualidade fica muito ruim, tá? Mas a criança não colabora. Eu sei que a criança não colabora, né? Mas a gente tem que tentar conversar, explicar, falar com o radiologista, beleza? E é lógico que as crianças maiorzinhas que têm alguma condição, né? Não os lactentes, os bebezinhos, aí a gente avalia do jeito que dá. Vou mostrar para vocês algumas formas da gente fazer, tá? E olha a diferença de um paciente que está em ortostase ou em decúbito, tá? Olha a diferença que fica. Essa aqui é de um paciente que está em pé, em ortostase, e esse mesmo paciente agora deitado. Olha que diferença.
A gente vê aqui no paciente em pé que a vasculatura está mais na base, o ápice está mais aerado, e já o paciente e a área cardíaca aparentemente normal. Aqui, o paciente deitado, a gente vê o tórax mais achatado, a gente vê trama até aqui no ápice, dá uma impressão de congestão, a área cardíaca está maior, você não consegue delimitar bem as bordas aqui do ventrículo direito, do átrio direito, tá? Então, é diferente e a gente tem que entender que se tiver um raio-x, você só tem essas condições, então você vai avaliar ele com mais parcimônia. Você não vai dar tanto, vamos dizer assim, tanta atenção para esse raio-x, porque você sabe que ele pode ser um falso positivo aí, um raio